não só no Brasil, mas também no mundo todo. Estou falando do diabetes. A gente vai conversar com o Dr. Eduardo Cagliari, endocrinologista da ADJ Diabetes Brasil. Seja bem-vindo à revista. Obrigado. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Por que, na sua opinião, a gente deve ficar preocupado com os números que o diabetes apresenta hoje no Brasil? O diabetes hoje, ele é considerado uma epidemia mundial. Então, o diabetes vem aumentando muito no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Tá. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 10% da população que tem diabetes. Isso equivale hoje mais ou menos a uns 14 milhões de pessoas no Brasil que tem diabetes. E um dos aspectos que é importante, esse tipo de programa como que você faz para alertar a população, porque 30% dessas pessoas não sabem que tem diabetes. Estão convivendo com o diabetes diariamente e não sabem. O diabetes, a gente tem dois tipos de diabetes, e o diabetes mais comum na população é o diabetes tipo 2, que é aquele que acomete adultos, está associado a excesso de peso, mais idosos. Pode começar na juventude, Pode começar na juventude, mas esse é mais frequente, vamos dizer, a partir dos 30, 40 anos. Tá. E esse diabetes, ele não dá muito sintoma, a pessoa não sente nada. Então ela sente um pouco de peso na perna, um pouco de cansaço, às vezes urina um pouquinho, bebe um pouco mais de água, mas passa desapercebido, às vezes por anos. E o diabetes a longo prazo traz algumas complicações para o paciente. Complicações oculares, complicações renais. Então, às vezes passa muitos anos até que a pessoa descubra que ela tem diabetes para poder tratar. Então é importante que a gente faça esse tipo de alerta para que a população conheça o que é o diabetes, como que ele acontece, como que eles podem diagnosticar e prevenir. E mesmo sem ter grandes consequências para a vida dessa pessoa a curto prazo, no caso do diabetes tipo 2, ele tem que ser controlado para que a longo prazo não dê esses problemas que o senhor acabou de comentar. Ele tem que ser controlado porque apesar dele não dar sintomas no início, é exatamente como você falou. O diabetes a longo prazo, ele vai trazendo consequências. Então, ele passa assintomático, a pessoa não sente nada. Quando ela descobre, 10 anos depois que ela tem diabetes, o diabetes aí sim traz complicações graves para a pessoa. O diabetes atrapalha a visão, então é a maior causa de cegueira hoje no mundo. Atrapalha a função do rim, então o rim para de funcionar e você tem que fazer diálise, é a maior causa de insuficiência renal hoje no mundo. Então, as consequências do diabetes pioram muito a qualidade de vida, trazem muita complicação e aumentam a mortalidade. Tá. Então, diabetes é uma doença que ela é silenciosa, então ela engana porque a pessoa não sente nada, mesmo quando ela diagnostica, ela acha que não precisa tratar muito porque não tem muito sintoma. Então, nesse tipo de situação, para o diabetes do tipo 2, o diagnóstico e a detecção do diabetes é muito importante ser feita numa fase inicial. Tá certo. Te convido para vir para cá, doutor, porque a gente vai mostrar algumas coisas que você trouxe para o controle, o tratamento do diabetes, mas antes eu queria que você comentasse o seguinte, é aquele pacotão que a gente já está acostumado, que ajuda a desenvolver outras doenças também, como hipertensão e tudo mais? Exatamente. As causas do diabetes também? Obesidade, sedentarismo, quando a gente pensa nos tipos de diabetes, o diabetes tipo 2 está associado claramente à falta de atividade física, sedentarismo e excesso de peso. Quando a gente pensa no diabetes do tipo 1, o diabetes do tipo 1 é aquele que é chamado também diabetes juvenil. Tá. É o que aparece na criança, no adolescente e no jovem. Esse geralmente é uma criança magra, sem antecedentes familiares muito fortes, a gente não sabe exatamente por que aparece, mas o pâncreas para de produzir insulina e aí o açúcar no sangue aumenta muito. Então são basicamente dois tipos diferentes. Quando a gente fala de adulto com tipo 2, o tratamento, eu acho que essa é a mensagem importante, o ideal é a prevenção. Então, não ganhar peso, sair dessa vida mais sedentária que a cidade impõe para a gente, fazer atividade física e perder peso. Quando a gente vai para o diabetes do tipo 1, o tratamento é insulinoterapia. Então, o paciente não produz insulina, ele precisa tomar insulina. Então, é exatamente no tipo 1 que a gente começa a ver o que tem de novidades tecnológicas para facilitar a vida do indivíduo, ele tem que tomar insulina várias vezes por dia. E quando a gente pensa no diabetes tipo 2, é uma associação entre atividade física, boa alimentação e medicações orais. Então, o diabetes tipo 2 do adulto a gente pode tratar com remédios via oral. Muitos desses pacientes, com o tempo, vão precisar de insulina. Tá. A questão da alimentação, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma entrevista com uma nutricionista que vai falar justamente sobre isso, tá? Perfeito. Mas eu quero mostrar aqui na bancada os aparelhos que você trouxe, porque hoje a tecnologia está ajudando muito a pessoa com diabetes a viver muito melhor, né? Aqui a gente tem que imaginar o seguinte, a gente tem que imaginar uma pessoa que tem que
saber quanto que está o seu açúcar no sangue, então ela tem que medir a glicose várias vezes por dia e ela tem que tomar insulina várias vezes por dia. Mas os aparelhos que a gente vai usar, essa é uma dúvida que eu tenho, imagino que muita gente também. Ele varia, claro, de acordo com o preço, disponibilidade no mercado e tudo mais. Mas a pessoa vai escolher esse ou aquele método de acordo com a forma de vida dela, com o estilo de vida, ou de acordo com o diabetes que ela tem, ou só com relação à questão financeira, porque eu sei que muitos deles são bem caros. Eu acho que a questão financeira pode ser um fator limitante, mas a tecnologia hoje está cada vez mais acessível e a nossa visão é de que conforme o tempo vai passando, a evolução da terapêutica vai poder ser acessível a todos os pacientes. E aí tem o lado que é uma conversa entre o médico e o paciente para ver qual é o melhor, situação, o mais adequado para ele. Vamos falar então sobre o que a gente tem. Se a gente pensar em termos de aplicação de insulina, a aplicação de insulina ela é sempre subcutânea. Então você precisa injetar a insulina. Então o que apareceu primeiro, a insulina foi inventada em 1921, né, ela foi descoberta e naquela época se usava, e até pouco tempo atrás, seringas de vidro, agulhas tinham que ser afiadas em pedra e agora a gente conta então com o tratamento mais comum, que é o uso de seringas, elas já vêm com agulha, são seringas descartáveis, as agulhas são pequenas e um detalhe importante da evolução do tratamento com a seringa é que quando você tem uma criança ou um adolescente mais magro que tem diabetes, hoje a gente tem seringas com agulhas muito pequenas. E essas agulhas pequenas facilitam muito o tratamento porque a gente está falando de picadas várias vezes por dia. Cada vez que a criança, o adolescente ou o paciente vai comer, ele vai tomar uma insulina na hora do café, do almoço, do lanche, do jantar. Então, para facilitar a vida, a gente já tem agulhas menores, isso é uma coisa importante. Essas canetas são muito práticas também, né? Para alguns pacientes que não se adaptam com a seringa, a gente pode utilizar canetas, então as canetas, elas são fáceis de ser utilizadas, a dose o paciente escolhe aqui dentro desse, só girando, e a aplicação é simples, aqui a gente coloca uma agulhinha, e a aplicação é só apertar aqui. Então, para o paciente fazer a autoaplicação é muito mais simples. E aí o paciente vai saber qual é a quantidade de insulina que vai precisar tomar de acordo com a detecção que esses aparelhos fazem, né? Normalmente eles precisam andar sempre com um aparelhinho desse junto, né? Isso aqui é a canetinha e o aparelhinho para medir a glicose é uma coisa que o paciente tem que estar mantido com ele durante todo o dia. Uma curiosidade só, a gente hoje tem caneta de meia unidade, então para crianças pequenas a gente consegue dar doses bem pequenininhas, então isso é uma coisa que nem todo mundo conhece, então acho que é uma coisa importante para os seus telespectadores saberem. Um alerta e aí a medição da glicose a gente faz com esses aparelhinhos aqui. É uma coisa também hoje em dia muito simples, né? Geralmente a gente pega uma gota de sangue, essa gota de sangue ela é retirada através de uma punção, né? Você punciona, a gente não vai fazer aqui, é só para demonstração. A gente punciona o dedo, pega uma gotinha de sangue, essa gotinha de sangue ela é colocada num aparelhinho, numa fitinha reagente, né? A gota de sangue vai aqui e aqui o aparelhinho mede a glicose. Então você fica sabendo em poucos segundos qual que é o valor da sua glicemia e através disso e daquilo que você vai comer, você decide que dose de insulina que vai tomar. Agora, esse aparelho é aquele que fica no corpo fazendo essa infusão de insulina 24 horas se a pessoa precisar, né? Então, essa é uma tecnologia mais moderna, né? A gente tem 2 modelos aqui no Brasil, em que o paciente, né, ele fica com, aqui dá pra gente ver direitinho, o paciente fica com essa cânulazinha com o catéter inserido no subcutâneo e a insulina ela vai ser injetada diretamente no subcutâneo 24 horas por dia. Então, com isso, você tira a necessidade das picadas. O paciente é só apertar o botãozinho, ele já consegue. Então, você tem um modelo que tem controle remoto, então o paciente pode só apertar o botãozinho e isso se auto-aplica. E você tem um outro modelo que tem um dado a mais, que também é uma novidade tecnológica praticamente no mundo inteiro, e o Brasil já está atualizado nesse sentido, que é o uso desse aparelhinho aqui, que é um sensor, ele mede a glicose a cada 5 minutos, sem que o paciente precise fazer a medição na ponta de dedo. Então, ela informa para o paciente vê a quantidade que ele tem que dar de insulina e isso resolve o caso do diabetes. Agora, a questão da alimentação também é um impasse na vida de quem tem diabetes, né? Muitos alimentos são proibidos, outros devem ser utilizados com, né, uma certa parcimônia. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem dicas aqui da Fernanda Castelo Branco, que é nutricionista da ADJ Brasil, a Associação de Diabetes Juvenil. Ela recebeu a revista e vai dar essas orientações. Quando a gente fala da alimentação, a alimentação ela tem que ser adequada para o indivíduo. Então, ela não muda em relação a ter diabetes ou a pessoa não ter diabetes. O
que mudou? Antigamente, alguns alimentos eram proibidos. Então, a gente tinha a restrição do açúcar sacarose, a gente tinha a restrição de alguns carboidratos, por exemplo, como pães, as massas, né? Até a batata era restringida, e a gente tinha as pessoas com alguns conceitos em relação a gorduras que eram proibidas, né? Até uma relação com frutas existia uma proibição. Algumas frutas terem um paladar mais doce eram proibidas. Hoje, com o conhecimento que a gente teve em relação aos alimentos, a gente foi descobrindo os benefícios desses alimentos. Então, a gente descobriu que a importância do carboidrato na alimentação como fonte de energia não dependia da quantidade do açúcar que ele tem, e sim da qualidade. Então, como exemplo, a gente tem os pães integrais, o arroz integral como uma excelente fonte de fibra e carboidrato, então a resposta glicêmica desses alimentos ricos em fibra vai ser menor, o que tem o melhor controle da glicemia. A gente tem as verduras e legumes, que são ricos em vitaminas e minerais, o importante é a gente variar entre eles. Nós temos as frutas, então não existe frutas proibidas, o que a gente recomenda é que seja consumido a porção adequada, quanto mais cor, mais nutriente agrega ao dia da pessoa. E nós temos também alguns alimentos que a gente recomenda, né? Como as fontes de proteína de origem animal, como o iogurte. E a gente acrescenta também a canela como um excelente antioxidante. É um alimento que melhora muito o controle do colesterol. Então a gente também estimula que a pessoa consuma. E a gente também tem algumas proteínas de origem vegetal, como a castanha, né? Que a gente está estimulando o consumo por ser fonte de gorduras saudáveis e também de uma proteína de boa qualidade. A terapia de contagem de carboidrato é uma metodologia que a gente conta o carboidrato ingerido por refeição. Então a pessoa ela vai ter uma quantidade de carboidrato por horário e ela vai fazer substituição dos alimentos. Nós temos como encontrar os carboidratos nos alimentos através do rótulo ou através de manuais de contagem de carboidrato, que são livros elaborados com esta finalidade. Então, por exemplo, a gente vai ensinar a pessoa com diabetes que diariamente ela vai consumir uma fruta. Essa fruta tem vitaminas, mas essa fruta, por exemplo, a maçã, ela tem 11 gramas de carboidrato. Esporadicamente, quando ela quer consumir um docinho, por exemplo, ela faz uma substituição. Essa substituição, por exemplo, no caso de uma porção de chocolate, ela vai estar, esse chocolate a gente tem em média 11 gramas de açúcar, que é o equivalente à fruta. Então, ela substitui a fruta pela mesma porção de um outro alimento. É possível levar prazer para a mesa de quem tem diabetes. O que é importante é a gente lembrar que diariamente os alimentos eles precisam ser mais saudáveis. O consumo de frutas, verduras, cereais, proteínas de boa qualidade, tanto de origem animal ou vegetal, e a gente pode às vezes consumir alimentos que não são tão benéficos, como por exemplo rico em gorduras e açúcares. Porém, precisa ter um controle da quantidade ingerida e a frequência do consumo desses alimentos. Muito obrigada, então, a Fernanda Castelo Branco, nutricionista da ADJ Brasil, que mostrou pra gente como que o diabético pode sim ter uma vida muito saudável, muito saborosa, né? Com pouquíssimas restrições, contanto que tem equilíbrio, né, doutor? Agora eu quero lembrar você que tá tendo um mutirão, né, pra aferição dos dados com relação a níveis de glicose, Nós não é estamos isso? na Semana do Diabetes, né, no Dia Mundial do Diabetes, e a ADJ está promovendo algumas campanhas de realização de ponta de dedo para detectar a glicemia, como a gente mostrou, de graça em alguns locais. Então, hoje tem na Estação da Sé do metrô, dias 12 e 13 tem na Estação Brás e no dia 13 no Tietê. Tá. E vai ter também exame no dia 28 de novembro, que é o fundo de olho também, que é muito importante para quem tem diabetes, muitas vezes não atenta para isso. Vai ser gratuito também, nem todo mundo tem acesso a isso. Quem quiser mais informação, entra no site da ADJ. adj.org.br. Quero agradecer então ao Dr. Luiz Eduardo Cagliari, endocrinologista da ADJ Diabetes Brasil. Obrigada pelas informações. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima.